Hora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. O São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Bora fechar o vídeo para falar. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano. Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio-campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Sebadios e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes. Algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Sebadios, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. São Paulo faz nova proposta por atleta, treino intenso no CT da Barra Funda, com novidades aí para Hernan Crespo. Inclusive, Hernan Crespo faz lista de reforços pro Tricolor, viu? Falando nisso, o volante sem clube treina no CT da Barra Funda. Jogador afirma que quer voltar ao São Paulo. Jornalista confirma sondagem por zagueiro que está livre no mercado e estava na Europa e já jogou no Tricolor, hein? Tudo isso e muito mais, conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito, e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. Ontem a CBF confirmou aí o jogo entre Flamengo e São Paulo pro dia 12, né, um sábado, 4h30 da tarde no estádio do Maracanã. Essa partida vai ser transmitida pela Globo em TV aberta e também pelo Premier. Horas depois, mais 2 jogos tiveram datas e horários confirmados aí, jogos do São Paulo. Depois do jogo contra o Flamengo, o São Paulo encara o Bragantino também fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será no dia 16, uma quarta-feira, às 8 horas da noite, partida essa transmitida pelo Premier, exclusivo lá, tá? Por fim, dia 19, sábado no Morumbi, clássico contra o Corinthians, majestoso, às 9 horas da noite, transmissão da Sport TV e Premier, tá? Isso será o jogo de reencontro aí, ou de encontro, de Hernan Crespo com o Morumbi lotado, pulsando, o que o Crespo sempre sonhou, né? Bom, São Paulo segue a preparação para a volta do calendário, né? Já está definido aí que São Paulo volta a campo no dia 12 contra o Flamengo, aí tem jogo contra o Bragantino, Corinthians, jogos dificílimos, né?
Inclusive, será a estreia do Hernan Crespo, esse jogo contra o Flamengo, né? A reestreia. O Crespo segue trabalhando e ajeitando o time para os próximos jogos. Ontem tivemos um treino tático 11 contra 11 em campo, né? A comissão técnica fez questão ali de fazer esse trabalho usando toda a extensão do campo do CT da Barra Funda. O Lucas Moura e Ferreirinha ontem seguiram ali o processo de transição física. Luiz Gustavo, por sua vez, seguiu o protocolo de tromboembolismo pulmonar, né? Ele fez atividade sem impacto no campo, já que não conta ainda com a liberação médica para esse tipo de atividade. Hoje o São Paulo fará 2 treinos no período da manhã, que já foi realizado às 9h30 da manhã, e o segundo no período da tarde, às 3h30 da tarde. Hernan Crespo segue arrancando o couro dos atletas, né, rapaziada? Como diz o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. E tá certo mesmo, é poucas ideias, né? Eu não lembro de com o Zubeldia o elenco treinar em 2 períodos, não, viu? Eu só lembro das várias folgas que a comissão técnica dava para os guerreirinhos. No treino de hoje, pela manhã, Lucas e Ferreirinha treinaram com bola junto do elenco. A dupla está recuperada de lesão e parece que já conta com a liberação médica para treinar com seus companheiros, como vocês podem ver aí nas imagens, né? Uma excelente notícia, principalmente para Hernan Crespo, contando ali com a volta do calendário e os jogos pesados que vão ter. A tendência, então, é que ambos estejam à disposição para o jogo contra o Flamengo, ou no máximo contra o Bragantino, como eu já tinha falado para vocês há algumas semanas, né? Futebol brasileiro é uma vergonha por si só, não é mesmo, rapaziada? O STJD, então, é um dos piores órgãos que já foram feitos, criados aí, fato. Mas eles sempre conseguem se superar. No caso, eu tô falando do STJD. Porque o São Paulo foi advertido pelo órgão, pelo STJD, por causa de excesso aí de crianças em campo na estreia do Campeonato Brasileiro. O tricolor teria ultrapassado o limite estabelecido pelo regulamento geral da CBF, regulamento esse que ninguém nem sabe que existe, né? Mas o time entrou ali com 38 pequenos torcedores contra o esporte. De acordo com o artigo 47 deste regulamento geral, são permitidos apenas 22 crianças por time na entrada em campo. E por não seguir essa regra, esse regulamento, São Paulo recebeu uma advertência. Em primeira instância, o tribunal havia absolvido o tricolor, né? Assim, evitando uma multa. O pleno do STJD, porém, reformou a punição e decidiu advertir o clube. O advogado do São Paulo falou sobre isso e afirma nunca ter visto uma cobrança sobre essa regra, abre aspas. Essa previsão no protocolo de entrada sempre existiu no regulamento e acredito que esteja desde o início da Série A. Porém, nunca, jamais houve cobrança dessa regra. Os clubes sempre viram essa norma como uma mera recomendação. Sabemos que os grandes clubes do país têm uma fila de quase 6 meses para que a criança entre em campo. E no dia do jogo, chegam mais crianças com pedidos de autoridades, fecha aspas. O que eu vejo é que é um bando de incompetentes, simples assim. É o clube descumprindo regra, é o STJD querendo se aparecer, são órgãos, são autoridades querendo também impor a colocação de mais crianças para o time fazer. É basicamente isso. O STJD nunca faz nada em relação a outros clubes, nunca fez nada em relação a outros clubes e agora resolveram trabalhar. O STJD sempre quer se aparecer e isso não é de hoje, rapaz. A gente conhece bem o STJD. Como os campeonatos estão paralisados aqui no Brasil, eles estavam sem holofotes, né? Aí arrumaram uma cortina de fumaça para ver se aparecem. Tá na cara. O advogado do São Paulo ainda afirmou que não houve nenhum e-mail ou ofício enviado ao clube informando que essa norma entraria em vigor. É o STJD querendo aparecer de novo, né? Como sempre. A comissão técnica de Hernan Crespo tem estudado ali mais subidas de jovens de Cotia para o time principal, né? Eles estiveram, inclusive, pela segunda vez no CFA Laudo Natel em Cotia, agora acompanhando ali o jogo do São Paulo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Alguns atletas em específico são observados bem de perto, como o caso aí de Igor Felisberto, o Nicolas, lateral esquerdo, Matheus Ferreira, volante, Isaac zagueiro, Paulinho, JP, Osório e TT. Neste jogo, Henrique Carmo e Rian Francisco não participaram, né? Eles voltaram ali para o CT da Barra Funda e seguem trabalhando com o time principal. Crespo quer ter mais alternativas aí para a sequência de jogos durante o restante da temporada. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é um calendário muito apertado, né? A comissão tem gostado do que está vendo em relação aos meninos da base. Será que finalmente os meninos terão oportunidades sem ser na fogueira, como foi com o Zubeldia? Vamos aguardar e torcer. Inclusive, o São Paulo fará um jogo treino contra o time Sub-20, viu? Esse jogo treino servirá justamente para Crespo observar mais de perto os moleques da base e ter um aproveitamento melhor aí da molecada, né? A informação foi trazida pelo blog do São Paulo e o jogo deve acontecer amanhã ou no sábado. O São Paulo então iria fazer alguns amistosos, né? Mas trocou os amistosos para fazer esse jogo treino com a molecada do Sub-20 para observar quem está pronto, quem não está, quem vai subir, quem não vai, daquele jeito. E o São Paulo está no mercado em busca de oportunidades para reforçar o time, né? Segundo o Globoesporte.com, Hernan Crespo indicou alguns reforços ao São Paulo. O tricolor não se acertou com nenhum jogador até o momento
mas tem lista de prioridades para preencher as lacunas aí que tem no atual elenco. Crespo indicou alguns nomes que ainda não foram revelados até o momento desta gravação. Já falei aqui sobre as prioridades da diretoria do São Paulo no mercado, né, como 2 atacantes de velocidade pelos lados do campo, um camisa 10, a gente já falou para vocês aí alguns vídeos, mas isso vai além. O tricolor ainda quer um lateral direito para repor a saída de Igor Vinícius, ou seja, vender um lateral com potencial por míseros 5 milhões de euros, poderia valer muito mais, para ir atrás de um outro lateral direito, e provavelmente vai ser um Pereba, né? A diretoria sabe do potencial de Ângelo, mas entende que precisa de um lateral pronto para disputar a posição na lateral direita. Para a função, o clube tem apenas o Cedric neste momento, né, à disposição. O Mike se lesionou e o Ferrarese é zagueiro de origem, então precisa reforçar ali o setor. Outra posição que o Crespo indicou foi um novo zagueiro. Como todos sabem, ali o Crespo quer adotar um esquema com 3 zagueiros. Com a saída de Rua Tressoldi, o São Paulo está no mercado em busca de uma reposição. A zaga está em terceiro lugar ali na lista de prioridades da diretoria, que conta ali em primeiro com atacantes e camisa 10. E também o lateral direito agora. Então a zaga deve estar em quarto, então, tá? Gustavo Medina foi descartado, não agradou o técnico Hernan Crespo. Enquanto isso, o São Paulo tenta renovar o contrato de Alan Franco. Ontem eu falei aqui que a venda de Matheus Alves não servirá apenas para trazer reforços ou diminuir a folha salarial, e teria destino certo alguma parte dela. Até porque na questão salarial não é tão relevante assim o salário do Matheus Alves, né? A venda de Alves ajudará o São Paulo a acertar a renovação de contrato de Alan Franco. Segundo Daniel Perrone, parte do valor da venda de Matheus Alves será usada para quitar uma dívida antiga com o empresário de Alan, né, rapaziada? Dívida essa que está travando, emperrando um acordo pela renovação de contrato do zagueiro. Alan já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e sair no final da temporada. O São Paulo não está muito preocupado com isso, pois confia na permanência do atleta, até porque o Alan Franco sempre deixou bem claro e voltou a reforçar o desejo de permanecer no São Paulo. Eu já falo isso para vocês aqui há meses, que o Alan Franco já deixou claro que quer ficar, mas hoje vários portais confirmaram a informação que a gente já falou para vocês há meses atrás. As negociações avançaram no início dessa semana, após uma reunião entre as partes que eu também noticiei aqui para vocês na terça-feira, né? Resta apenas alguns detalhes, um deles é a questão da dívida com o empresário do jogador, né? Apesar dessa dívida ter sido negociado à parte, está sendo negociada à parte da renovação, mas é algo que tem que ser resolvido para o acerto com o agenciado do empresário, né? É muito simples de entender. Como que você vai fazer um novo negócio com alguém que te deve há anos? A resposta é simples, né? Enfim, essa situação deve ser resolvida nos próximos dias. A negociação pela renovação de contrato de Alan Franco avançou, mas não está ainda em estágio final, não. São Paulo ofereceu 2 anos de contrato com possibilidade de renovação por mais 1 ano, aumento salarial e bônus. Dizem que o aumento salarial aí pode chegar a 60%, tá? Buscando opções para a zaga, nomes começam a ser especulados no tricolor. Segundo o jornalista Rafael Emiliano, São Paulo sondou a situação de Rafael Tolói nos últimos dias. Rafael Tolói está livre no mercado após não renovar o seu contrato com a Atalanta da Itália. Sim, ele está no auge de seus 34 anos, veterano já, né? Mas é um zagueiro com muita experiência, com bagagem, com liderança de sobra, e é o que falta no elenco atual de São Paulo, liderança. Segundo o Globoesporte.com, Rafael Tolói recebeu consultas de 3 clubes brasileiros até aqui. Obviamente, queriam especular que um desses clubes seria o São Paulo, né? Até porque Rafael Tolói teve uma passagem por aqui. Mas Marcelo Braga, autor da matéria no GE, falou aí e deixou bem claro que o São Paulo não fez nenhuma consulta por Tolói. Tolói não descarta voltar ao futebol brasileiro não, tá? Mas prioriza a permanência no exterior. Ir para o mercado árabe, por essas regiões aí, Emirados Árabes ou até mesmo Catar. Mas o Brasil é bem visto pelo atleta, pela confiança que tem, ficar perto da família e por aí vai, né? Pelo São Paulo, Rafael Tolói fez 128 jogos, marcou 5 gols e conquistou a Copa Sul-Americana de 2012, sendo titular daquele time. Se você fosse da diretoria, iria atrás por Rafael Tolói no São Paulo? Comente aqui abaixo. Rafael Emiliano afirma que o São Paulo fez sondagens. Marcelo Braga do GE afirma que não. Enfim, como eu sempre digo aqui pra vocês, né? Só o tempo dirá quem está com a verdade. Então resta a gente aguardar. O que eu recebi de informação é que houve sim uma sondagem, mas apenas isso. Não passou de sondagem, não. O clube considerou os valores altos pela vinda do Tolói e esfriou o interesse. Mesmo o Tolói estando livre no mercado, salários e luvas estão fora da realidade financeira do tricolor. A diretoria, então, busca alternativas mais novas e baratas no mercado. E olha só quem voltou ao São Paulo. O Wellington, made in Cotia. Aos 34 anos, o volante tem usado a estrutura do CT da Barra Funda para manter o seu condicionamento físico em busca de um novo clube. O Wellington não esconde o desejo de voltar a jogar pelo São Paulo. Ele afirmou isso em entrevista ao Zonamista do All Sport, comandado por André Hernan, na verdade, eu falei Hernan Crespo, mas é André Hernan. O volante defendeu o tricolor profissionalmente entre 2008 e 2018, entre alguns empréstimos durante essa trajetória.
O jogador está livre no mercado e pode assinar de graça com qualquer clube. O Wellington quer voltar ao São Paulo e disse o seguinte, abre aspas, seria um sonho voltar a vestir a camisa do São Paulo, voltar a jogar num clube que eu e a minha família amamos. É onde eu estou adaptado e a identificação do torcedor comigo é nítida. Não quero pressionar ninguém, mas seria um sonho para mim e para minha família vestir essa camisa de novo. Tenho um carinho enorme pelo São Paulo, por tudo que vivi aqui e pelas pessoas que fazem parte do clube, fecha aspas, né? E aí, você aceitaria a volta de Wellington? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero muito saber, tá? Lembrando que durante um ano o São Paulo negociou a volta do Thiago Mendes, né? Mas agora o volante está fechando com o Vasco da Gama, né? Impressionante. Ou seja, a diretoria mira sim um jogador para primeiro volante. O Wellington tá aí, livre, de graça, mais barato. Será que não seria uma boa? Quero saber a sua opinião aí. Bom, o jogador também rasgou elogios à estrutura atual do CT da Barra Funda, falou que tá bem melhor do que quando ele tava aqui e tal, elogiou o Refis Plus. Ele quer voltar, não há negociação, mas vai que, né? Vai que do nada a diretoria fala assim, vamos trazer o Wellington aqui, contrato de 3, 4 meses, 6 meses, aí quem sabe, né? Como eu falei pra vocês, São Paulo precisa buscar aí um volante, né? O Wellington tem experiência, é um bom jogador, a gente não sabe como tá a situação física dele, né? Por estar mais velho e tal, mas é um jogador que sempre mostrou muita qualidade. Eu sempre gostei do Wellington aqui, a gente sempre achei um bom jogador, né? Mas não sabemos como tá a atual forma física dele. É um jogador que tá no mercado, quer voltar, sei lá, às vezes pode ser que apostar aí num contrato de produtividade, não sei, é um jogador identificado, né? Enfim, aceitaria o Wellington? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis!